Olá, a paz do Senhor. Nesse vídeo eu quero estar falando um pouquinho sobre blasfêmia contra o Espírito Santo. O que é a blasfêmia contra o Espírito Santo? Eu quero estar falando com vocês, fazendo com vocês 4 perguntas sobre isso, que é, primeiro, o que é a blasfêmia contra o Espírito Santo? O segundo, será que eu blasfemei contra o Espírito Santo? Terceiro, como me livrar de pensamentos de blasfêmia? E o quarto, como me prevenir contra esses pensamentos. São 4 questões que eu quero aqui responder com vocês para esclarecer um pouco mais sobre esse assunto. E vocês possam entender exatamente o que é a blasfêmia contra o Espírito Santo. E o Senhor vai abrir a sua mente nesse momento. Eu vou fazer uma oração a Deus aqui. E o Senhor vai abrir a sua mente nesse momento para entender o que é a blasfêmia contra o Espírito Santo. E você vai conseguir entender. Vamos orar ao Senhor. Senhor, meu Deus, muito obrigado. Ô Espírito Santo, que o Senhor venha, Senhor, abrir o entendimento de cada um que está aqui, de cada um que está aqui escutando esse vídeo nesse momento, Senhor. E que o Senhor possa falar em cada coração, meu Deus. E tirar toda a algema, libertar cada mente cativa nesse momento. É o que eu te peço em nome de Jesus. Fala ao nosso coração. Amém. Então, a primeira pergunta que eu quero estar aqui frisando com vocês é: o que é a blasfêmia contra o Espírito Santo? Em primeiro lugar, nós sabemos que o Espírito Santo é quem nos convence do pecado. Uma pessoa que já recebeu o Espírito Santo na sua vida e ela, a partir do momento que ela não quer mais, ela se nega a estar com o Espírito Santo, ela se nega a ter o Espírito Santo na sua vida, ela está blasfemando contra o Espírito Santo. E essas pessoas, elas não querem saber mais de Deus. São pessoas que estão com a sua mente cauterizada. Elas não estão nem aí o que Deus pensa delas. Elas não estão nem aí. Tanto faz, tanto fez. Elas vão fazer tudo quanto é coisas erradas, porque o Espírito Santo não está mais nelas para estar convencendo elas do pecado. Então, essas pessoas, elas não mais vão ter perdão. Por quê? Porque a palavra aqui em Mateus 12, o versículo 31, diz: portanto, eu vos digo, todo pecado e blasfêmia se perdoará aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada aos homens. E se alguém disser alguma palavra contra o Filho do Homem, se-lhe-á perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado, nem neste século, nem no século futuro. Aqui está falando, se você blasfemar contra o Filho do Homem, que é Jesus, ainda há perdão. Mas se você blasfemar contra o Espírito Santo, não será perdoado. Por quê? Porque é o Espírito Santo que nos convence do pecado. É Ele que entra no nosso coração. É Ele que nos prepara para a volta de Jesus. É o Espírito Santo que está preparando a noiva. E a partir do momento que aquela pessoa não quer mais nada com o Espírito Santo, ela se nega a ter o Espírito Santo na sua vida, ela está blasfemando. E para ela não tem perdão, porque ela nunca vai poder ser convencida do pecado na sua vida. E ela também não vai estar crendo em Jesus, porque para nós recebermos a salvação, nós temos que crer em Jesus. Se você quer receber a salvação, você tem que crer em Jesus. E assim você vai receber a salvação, que é dada a cada um por meio da graça de Deus. E a segunda pergunta aqui: será que eu blasfemei contra o Espírito Santo? Então, a partir do momento que você tem a preocupação, se você blasfemou contra o Espírito Santo, quer dizer que você não blasfemou. Por quê? Porque você tem a preocupação ainda que você
blasfemou. Então você está apenas com pensamentos na sua mente de blasfêmia, mas você não blasfemou, porque você ainda tem o temor a Deus. Você ainda se importa com o que Deus pensa, com o que Deus quer para a sua vida. Então você não blasfemou contra Deus. E o fato de você, mesmo não conseguindo fazer as coisas certas, mas querer fazer as coisas certas, já é um indício que você não blasfemou contra Deus. Porque talvez você está apenas com pensamentos de blasfêmia na sua mente. E eu vou te explicar por que isso acontece. Porque muitas das vezes, muitas coisas erradas estão sendo ensinadas. E aí você pensa que realmente blasfemou contra Deus, quando aqueles pensamentos negativos vêm na sua mente, pensamentos de blasfêmia. E não tenha medo. Repreenda esses pensamentos, porque eles vêm do diabo. Porque o diabo não quer que você saiba do amor de Deus. E a terceira pergunta é: como me livrar desses pensamentos de blasfêmia? Se você está com pensamentos de blasfêmia na sua mente, porque qualquer um pode passar por isso. Se você está com esses pensamentos, em primeiro lugar, repreenda esses pensamentos, porque eles não são seus. Eles não são nossos, esses pensamentos. São pensamentos intrusos que invadem a nossa mente. E você tem que repreender e ter força para sair. E somente Deus pode te dar essa força. Comece a buscar mais a Deus, comece a orar intensamente em favor disso, pedindo a Deus para tirar esses pensamentos da sua mente. E a partir do momento que você começar a pedir a Deus, esses pensamentos vão diminuir e vão até cessar da sua mente. Porque esses pensamentos não são seus. São pensamentos intrusos que o diabo introduz na mente das pessoas. E a quarta pergunta é: como eu posso me prevenir contra esses pensamentos? E aqui tem uma questão muito importante. Como eu posso me prevenir? Tendo a revelação do amor de Deus. Não tem melhor forma. Porque quando você sabe o tamanho do amor de Deus por você, você não tem a dificuldade de entender que Deus te ama tanto, entregou seu próprio filho por amor a você. Busque ter a revelação do amor de Deus na sua vida, para que você possa se prevenir desses pensamentos negativos que querem, se instalar na nossa mente. Porque a nossa mente está em intensa batalha espiritual. E nós devemos estar buscando ter pensamentos positivos a respeito de Deus e a nosso respeito também. Porque se você deixar até pensamentos a nosso respeito, o inimigo quer introduzir na nossa mente. Todos esses pensamentos são pensamentos intrusos na nossa vida. Então são essas 4 perguntas que eu quero que vocês entendam. A primeira: o que é a blasfêmia? Você deve entender o que é a blasfêmia contra o Espírito Santo, que é você se negar a receber o Espírito Santo, se negar a ter o Espírito Santo, porque é ele que nos convence do pecado. E a segunda pergunta: será que eu blasfemei? Se você está com essa consciência, será que eu blasfemei? Você não blasfemou. E se você tem temor ao Senhor, você não blasfemou. E se você busca fazer o que é certo, mesmo que você não consiga fazer, mas você quer fazer o que é certo, você não blasfemou. E como eu posso me livrar desses pensamentos? Só Deus pode nos dar essa vitória, de tirar esses pensamentos da nossa mente. E a quarta pergunta: como eu posso me prevenir contra esses pensamentos? Que é você tendo a revelação do amor de Deus. Porque a palavra do Senhor fala: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Só com a revelação da palavra de Deus e do que Deus sente por você, que você consegue vencer esses pensamentos
negativos na sua vida. Fique com a paz do Senhor, dê o seu joinha e se inscreva no canal se você gostou do conteúdo.